Você já acordou no meio da noite com seu cachorro fazendo algum barulho estranho? Um latido fora de hora, as patas andando pela casa, a respiração dele perto da cama. E por alguns segundos você pensa que é só manha, que ele quer atenção, que ouviu algum barulho na rua, que talvez esteja pedindo para sair. Mas em alguns casos raros, esse comportamento não é birra, é aviso. E a história real da Polly mostra exatamente isso. Polly era uma Golden Retriever de 4 anos, da Irlanda do Norte. Uma cachorra de família, daquelas que parecem entender o clima da casa antes mesmo das pessoas falarem alguma coisa. Naquela noite, tudo parecia comum. Adam Cook foi dormir ao lado da esposa, Hannah. O filho pequeno do casal já estava na cama. A casa estava quieta. A rotina era normal. Mas poucas horas depois, Polly começou a latir. E aquele latido mudou tudo. Porque o que Hannah descobriu ao acordar não era um cachorro inquieto, era o marido dela lutando pela vida. E neste vídeo, você vai entender como uma cadela percebeu algo que ninguém mais tinha percebido, porque cada segundo foi decisivo, e o que essa história real revela sobre a conexão silenciosa entre cães e seus tutores. Porque às vezes o cachorro não está apenas chamando atenção. Às vezes, ele está tentando salvar alguém. A noite parecia absolutamente normal. O detalhe mais assustador dessa história é que ela não começou com um sinal dramático. Não houve grito, não houve queda, não houve uma cena óbvia de emergência. Foi uma noite comum. Adam era considerado um homem ativo, saudável, corredor, pai de família. Nada naquela rotina parecia apontar para uma tragédia iminente. E é isso que torna o caso de Polly tão forte. Porque muita gente imagina que uma emergência médica sempre chega com sinais claros. Dor intensa, desmaio, pedido de socorro, alguém levando a mão ao peito. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a emergência acontece no silêncio, no escuro, enquanto todo mundo dorme. Adam teve uma parada cardíaca durante o sono. Em termos simples, isso significa que o coração deixou de bater de forma eficaz. O corpo para de receber oxigênio como deveria. E a partir daí, cada segundo começa a importar. Só que Hannah estava dormindo. Adam não conseguia pedir ajuda. O filho do casal era pequeno demais para entender qualquer coisa. A única presença acordada, atenta ou sensível o suficiente para reagir foi Polly. E é aqui que a história muda de uma noite comum para algo quase inacreditável. Porque o primeiro alerta não veio de uma máquina, veio de um cachorro. O latido que não era normal. Polly começou a latir no meio da madrugada. E para quem tem cachorro, isso parece familiar. Cães latem por muitos motivos. Barulho na rua, ansiedade, um animal passando do lado de fora, vontade de chamar o dono, medo, costume. Mas Hannah percebeu algo diferente. Não era um latido qualquer. Era insistente, fora do padrão. Aquele tipo de som que obriga você a levantar, mesmo ainda meio confuso, porque alguma coisa no corpo entende antes da cabeça. Tem algo errado. E essa é uma parte importante da história. Muitos tutores convivem tanto com seus cães que aprendem a diferenciar sons quase invisíveis para outras pessoas. Existe o latido de festa, o latido de ameaça, o latido de tédio, e existe aquele latido que não combina com nada. Foi esse que acordou Hannah. Quando ela despertou, ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo. Talvez Polly estivesse assustada. Talvez tivesse ouvido alguma coisa. Talvez Adam estivesse passando mal de forma leve. Mas ao olhar para o marido, Hannah percebeu que aquilo era muito mais grave. Polly não estava latindo para casa. Estava latindo por Adam. E o que Hannah viu em seguida transformou o medo em ação. O momento em que Hannah entendeu o perigo. Ao acordar, Hannah percebeu que Adam não estava respirando normalmente. Aquele é um tipo de cena que ninguém quer viver. Você olha para a pessoa que ama, no lugar mais seguro do mundo, dentro da própria casa, e de repente entende que a segurança desapareceu.
A cama vira emergência. O quarto vira cenário de luta. O silêncio vira ameaça. Hannah primeiro tentou entender o que estava acontecendo. Em situações assim, o cérebro procura uma explicação rápida. Será que ele engasgou? Será que está tendo algum tipo de crise? Será que vai voltar ao normal em segundos? Mas não voltou. Eden estava em parada cardíaca. E a parte mais cruel de uma parada cardíaca é justamente essa. Ela não espera. Não dá tempo de organizar pensamento. Não dá tempo de se preparar emocionalmente. Você precisa agir antes de estar pronto. E Hannah agiu. Ela ligou para o serviço de emergência e começou a receber orientação para fazer reanimação cardiopulmonar, a famosa RCP. De forma simples, RCP é quando alguém faz compressões no peito da pessoa para tentar manter o sangue circulando até a ajuda chegar. Não é uma cena bonita, não é uma cena calma. É força, é medo, é desespero controlado. Mas era a única chance. E essa chance só apareceu porque Polly latiu. Polly deu o que ninguém podia comprar: tempo. Em uma emergência cardíaca, tempo não é detalhe. Tempo é vida. Cada minuto sem resposta reduz as chances de sobrevivência. E quando a pessoa está dormindo, o risco é ainda maior, porque ninguém percebe imediatamente. Esse foi o papel mais impressionante de Polly. Ela não curou Adam. Ela não fez milagre no sentido mágico da palavra. Mas ela fez algo que, naquela situação, foi quase tão importante quanto qualquer equipamento. Ela antecipou o alerta. Polly acordou Hannah. E Hannah pôde começar a agir. Esse é o ponto que muitas pessoas ignoram quando ouvem histórias de cães heróis. O cachorro nem sempre salva alguém fazendo algo cinematográfico, como pular na frente de um carro ou enfrentar um agressor. Às vezes, o heroísmo está em perceber antes, insistir antes, latir antes, acordar alguém antes. E o antes, naquele quarto, foi tudo. Os paramédicos chegaram. Adam foi levado ao hospital e a luta continuou. Ele não acordou no mesmo dia. Segundo os relatos, Adam só despertou 6 dias depois, já no hospital. Imagine isso. Para ele, uma noite comum terminou em sono. E a próxima lembrança consciente veio quase uma semana depois. Mas para Hannah e Polly, aqueles dias carregaram o peso de uma pergunta silenciosa. Será que ele vai voltar? E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre emergência médica. Ela vira uma história sobre vínculo. O cão que parecia sentir o dono. Existe uma frase muito usada por tutores. Meu cachorro sabe quando eu não estou bem. Muita gente fala isso de forma simples, quase brincando. Mas quem convive de verdade com cães sabe que existe algo ali. O cachorro percebe quando sua voz muda. Quando você chega em casa diferente. Quando senta no sofá em silêncio. Quando chora escondido. Quando está ansioso, antes mesmo de dizer qualquer palavra. No caso de Polly, a família acredita que ela era muito ligada a Adam, muito sintonizada com ele. E essa sintonia pode ter feito diferença naquela madrugada. Cães observam o mundo de um jeito diferente do nosso. Eles prestam atenção em cheiro, respiração, movimento, rotina, postura, sons mínimos. Enquanto nós ignoramos pequenos sinais, eles vivem deles. Para você, uma respiração estranha pode passar despercebida no sono. Para um cachorro próximo, aquilo pode soar como uma ruptura na rotina do corpo. Não precisa transformar isso em fantasia. Não precisa dizer que Polly sabia exatamente o diagnóstico. O que torna a história poderosa é justamente o contrário. Ela talvez não soubesse o nome do problema, mas sabia que algo estava errado. E isso bastou. Porque amor, para um cão, muitas vezes não aparece em palavras. Aparece em atenção. E talvez seja por isso que histórias como essa mexem tanto com a gente. Porque elas lembram uma coisa que a rotina faz a gente esquecer. O cachorro que dorme no canto da sala, que pede comida, que faz bagunça, que late fora de hora, que às vezes parece só querer atenção.
pode estar muito mais conectado à sua vida do que você imagina. Se você ama cães e quer entender melhor esses sinais silenciosos que eles dão todos os dias, já deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal. Porque quanto mais você aprende sobre o comportamento do seu cachorro, mais você percebe que muitos gestos simples não são aleatórios. São comunicação. E no caso de Polly, essa comunicação salvou uma vida. Mas a parte mais emocionante ainda estava por vir. Porque Adam ainda precisava voltar para casa. E Polly ainda precisava reencontrar o tutor que ela tentou salvar. O reencontro de Adam com Polly. Depois de dias no hospital, depois do susto, depois da incerteza, Adam finalmente pôde voltar. E existe uma imagem nessa história que vale mais do que qualquer explicação técnica. O reencontro dele com Polly. Segundo os relatos, Adam se emocionou profundamente ao ver a cadela de novo. Ele a abraçou e chorou. E é difícil não imaginar a cena. Um homem que quase não voltou para casa. Uma cachorra que percebeu algo errado antes de todos. E um abraço que parecia dizer sem palavras: eu ainda estou aqui. Para muita gente de fora, pode parecer exagero. Mas quem já teve um cão especial entende. O cachorro não é só um animal na casa. Ele participa da rotina. Ele conhece os horários. Ele espera na porta. Ele sente a ausência. Ele estranha quando alguém não volta. E quando volta, a reação dele parece carregar uma memória emocional enorme. Adam afirmou que Polly fazia parte da família. E depois daquela noite, isso deixou de ser apenas uma frase bonita. Virou fato. Porque naquela madrugada, Polly se comportou como parte da família. Não como decoração da casa. Não como companhia passiva. Mas como alguém que percebeu o perigo e chamou ajuda. Hannah também foi heroína. Existe um detalhe importante que não pode ser apagado dessa história. Polly alertou, mas Hannah agiu. E é essa combinação que salvou Adam. O latido da cadela abriu a porta da sobrevivência. Mas foi Hannah quem entrou por ela. Ela acordou, percebeu a gravidade, ligou para a emergência e fez as manobras de reanimação até a chegada dos socorristas. Isso mostra algo essencial. O instinto do cachorro pode ser extraordinário, mas ele precisa encontrar um humano disposto a ouvir. Quantas vezes um cachorro muda o comportamento e a pessoa ignora? Quantas vezes ele insiste em algo e o tutor acha que é só incômodo? Claro, nem todo latido é emergência. Nem toda inquietação significa perigo. Mas a história de Polly ensina que conhecer o padrão do seu cão importa. Porque quando você conhece o normal, percebe melhor o estranho. Hannah conhecia Polly, e por isso aquele latido teve peso. Ele não foi tratado como ruído, foi tratado como sinal. E essa diferença mudou o destino de uma família inteira. A história de Polly viralizou porque ela fala de algo que muita gente sente, mas nem sempre sabe explicar. A sensação de que o cachorro participa da nossa vida emocional. Ele não entende tudo como um ser humano, mas entende muito mais do que a gente imagina. Ele percebe repetição, percebe ausência, percebe tensão, percebe fragilidade e, principalmente, percebe vínculo. Polly não precisava entender o que era uma parada cardíaca. Ela precisava perceber que Adam não estava como sempre. E foi isso que aconteceu. Essa é uma das razões pelas quais cães são tão especiais para tantas famílias. Eles vivem muito perto da nossa rotina corporal e emocional. Eles observam pequenos detalhes que a gente nem nota. A forma como você anda, o jeito como você respira, o horário em que deita, a energia da casa, o tom da sua voz. E quando algo sai do padrão, alguns cães reagem. Às vezes com ansiedade, às vezes com aproximação, às vezes com silêncio. E no caso de Polly, com latidos que acordaram a única pessoa capaz de ajudar. Polly e Hannah foram reconhecidas como heroínas por sua ação naquela noite. Mas o prêmio, no fundo, representa algo maior. Ele reconhece que salvar uma vida nem sempre começa com grandes gestos. Às vezes começa com um latido, com uma esposa acordando assustada,
com uma ligação feita no meio da madrugada, com compressões no peito realizadas entre medo e esperança, com um cachorro que se recusou a ficar quieto. E talvez esse seja o ponto mais bonito. Polly não estava tentando ser heroína. Ela não sabia que receberia reconhecimento. Não sabia que sua história seria contada. Ela apenas reagiu ao que sentiu. E essa é uma das formas mais puras de lealdade. O cão não calcula mérito, não pensa em recompensa, não espera aplauso. Ele apenas se conecta. E quando essa conexão encontra um momento crítico, pode se transformar em algo que parece impossível. Adam sobreviveu. Hannah conseguiu agir. Polly foi reconhecida. Mas o verdadeiro impacto dessa história está no que ela desperta em quem assiste. A vontade de olhar para o próprio cachorro com mais atenção. A história real de Polly não é apenas sobre uma cadela que latiu no meio da noite. É sobre o tipo de vínculo que se constrói todos os dias, nos momentos pequenos. Quando o cachorro deita perto de você, quando ele percebe sua tristeza, quando ele espera você chegar, quando ele muda o olhar ao ouvir sua voz, quando ele insiste em algo que você quase ignora. Polly mostrou que cães sentem padrões, lembram rotinas e criam laços profundos com seus tutores. Eles talvez não entendam a vida como nós entendemos, mas sentem a nossa presença de uma forma que muitas vezes nós mesmos subestimamos. Então, da próxima vez que seu cachorro agir de um jeito estranho, antes de pensar que é apenas manha, observe. Olhe o ambiente. Perceba o contexto. Compare com o comportamento normal dele. Porque conhecer seu cachorro não é só uma forma de carinho. Pode ser uma forma de cuidado. E em alguns casos raros, pode ser a diferença entre perceber ou ignorar um sinal importante. Polly não falou uma palavra, mas naquela madrugada, ela disse tudo. E se você quer entender melhor outro comportamento que muitos tutores interpretam errado, assista agora ao próximo vídeo sobre os sinais que mostram quando um cachorro está tentando avisar que algo não está bem. Porque alguns sinais são pequenos, mas podem carregar uma mensagem enorme.